Olá, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais uma entrevista dos nossos 100K, projeto 100 mil membros Natação Criativa. E hoje está imperdível a nossa entrevista. Vamos falar com nada mais, nada menos que Sandra Rossi Madormo e Rafael Madormo. Nosso tema de hoje, integração da família nas aulas de natação. Você aí do outro lado, percebe essa necessidade de a gente realizar essa integração com os pais, com as mães, com os cuidadores? Como que é a aula de natação para você? E essa família que vem, ela interfere, não interfere, auxilia, não auxilia nesse processo? Mandem aí nos comentários. E hoje tem brinde. Vamos sortear um ingresso para o 13º Congresso Brasileiro de Natação Infantil e para o S4 para quem é gestor. Então, quem é professor vai para o congresso, para o CBNI, e quem é gestor, a gente consegue ir lá para o S4 para poder melhorar a sua gestão, gestão de pessoas, gestão administrativa. Então hoje 2 sorteios, um para cada evento. Você já fez a sua inscrição? Eu já fiz a minha. Coloca aqui nos comentários quem vai estar lá no 13º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Então vamos falar com Sandra Rossi e Rafael Madormo, que hoje tá quente aqui, muita coisa interessante na pauta aqui da nossa conversa. Vamos chamar os nossos Rafael e a gente chamando a Sandra Rossi Madormo. Boa tarde! Já tem aceite falando que vai estar no evento. Só virar a câmera, Rafael e Sandra. Então, hoje, boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Renato, mais uma vez pelo convite aí. E hoje... Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a integração da família no processo de ensino-aprendizado da natação. Então, acho que é um tema cada vez mais recorrente nas aulas de natação. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que isso é algo que vai mudar o posicionamento de muitos profissionais a partir do momento que ele entende isso nas aulas, e aí vai valorizar mais ainda as suas aulas. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez e parabéns, né? Mais de 100 mil, estava vendo 104 mil. No nosso segmento não é fácil, não. Acho que isso no mundo, acho que não tem quem tenha esse número de seguidores. Então, parabéns pelo seu projeto, que é sério, né? A gente gosta de gente séria no nosso mercado e você faz isso com muita seriedade e muita competência. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado. Né? Isso são frutos de vários profissionais envolvidos, assim como vocês, né, que contribuem, então, através de podcast, através de pequenos vídeos e publicações, a gente poder compartilhar coisa do INAT, compartilhar o conteúdo que vocês sempre liberam. Então, muito obrigado e vamos começar com o nosso tema. Quem quiser responder, fique à vontade. Qual a importância da integração da família nas aulas de natação? Bom, eu acho que sou meio suspeita de falar isso, porque desde que eu me conheço como profissional, eu acho que isso é fundamental, essa relação, né? Porque a partir do momento que os pais entendem o que você está fazendo, por quê e como está fazendo, isso dá mais segurança para eles e faz principalmente eles terem engajamento nas aulas, né? Ou seja, ele não falta. Ele vai trazer o seu filho, ele vai entender o que você está trabalhando e o porquê, principalmente, né? Às vezes a criança está tendo uma dificuldade num movimento, num processo de aprendizagem, então isso faz com que ele compreenda mais. E isso vai principalmente fazer com que ele se fidelize, né, nas suas aulas, porque ele entendeu o que está sendo trabalhado. Então ele tem mais compreensão de toda essa situação, e isso vai fazer com que essa criança evolua mais tranquilamente, sem a cobrança, às vezes, que é realizado em cima dela, fazendo com que todo esse processo de aprendizagem se torne mais difícil para a criança. Então, com esse engajamento dos pais, com essa relação, esse processo, então, todo fica mais tranquilo. Bom, eu
que eu vou dizer? O que eu posso falar que eu não concorde com ela? Não dá briga em casa, a gente até faz separado para não ter esse problema. Não, mas é verdade, a Sandra está coberta de razão. Eu só queria acrescentar um ponto que numa sociedade como a nossa, onde a tecnologia hoje impera, a tecnologia está nos proporcionando isso, mas ela também separa muito, né? E a escola de natação, a aula de natação, é um local de integração da família, né? É onde as atividades vão acontecer. Então, desde o bebê até as crianças maiores, a proximidade entre os profissionais e as famílias se faz fundamental no mundo em que as conexões estão muito online. Nós temos que privilegiar as conexões offline. Nós, como um centro de relações humanas, nós temos que privilegiar isso. Então, acho que agora, mais ainda, a importância dessa relação com a família e os profissionais. Você traz a tecnologia, tem muita coisa que impacta esse relacionamento professor, família, aluno, e uma coisa que impactou nos últimos tempos foi a pandemia. Como vocês enxergam aí o impacto dessa pandemia aí sobre essa integração com a família? Você acha que agora tem mais necessidade ainda de ter essa integração? Bom, eu acho que essa integração, como eu coloquei, na minha opinião, modesta opinião, sempre teve a necessidade. Só que agora, pós-pandemia, ela realmente acentuou, né? Por que ela acentuou? Porque devido a esse isolamento que as crianças ficaram, devido a muita exposição, como o Rafael colocou na parte tecnológica, né? Muito celular, muito computador, muitos games que eles ficaram. Então, as aulas foram online também. Então, o fato deles terem sido expostos há tanto tempo nessa questão da tecnologia e o fato de terem ficado isolados sem contato com pessoas fez com que algumas crianças desenvolvessem alguns problemas de saúde, alguns problemas emocionais e até comportamentais. Então, realmente, essa relação agora se tornou mais importante ainda para que o pai possa compreender isso, o profissional entender também, conversando com o pai, ele vai entender o que está acontecendo na vida dessa criança, não só lá na aula de natação, até porque às vezes ela vai só uma vez na semana na sua aula, né? Então é importante entender qual está sendo o comportamento dela em casa, qual está sendo o comportamento dela na escola, né? Para que realmente o profissional consiga, então, explicar para o pai que uma vez por semana ele não vai conseguir fazer milagre, mas ele vai melhorar muito, né, essa criança, porque ali é o momento onde ela vai ter uma descarga de energia muito grande nela, corporal. Ela vai ter essa vivência corporal tão importante que está faltando, essa atividade física que está faltando nas crianças hoje em dia. Então, realmente, a água, ela proporciona isso, porque só o fato da criança estar dentro da água, ela já está gastando energia, ela já está sendo envolvida por aquela água. E aí o profissional direcionando esse trabalho do que ela realmente está necessitando, com certeza vai estar contribuindo para esse desenvolvimento dela. E eu venho aí com alguns, não sei se vocês enxergam isso também, doutor, que alguns professores às vezes reclamam dessa dificuldade de criar essa conexão com os pais. Às vezes até falando, mas o pai atrapalha nesse meu processo, ele interfere, ele tira o nível da criança. Como ou quais estratégias tem para a gente criar esse laço e trazer esse pai como meio do processo integrante aí? Então, são dois pontos bem específicos, né, Renato, que a gente tem que colocar, porque assim, nós temos pais que realmente contribuem para o desenvolvimento da criança e, infelizmente, às vezes nós temos pais omissos, né, ou seja, com o que está acontecendo com a criança, ou ele tem uma certa dificuldade de entender a relação que está necessitando ali dele estar mais participativo, né? Pela própria correria que ele tem de vida, de trabalho, de estudos, né? Da sociedade hoje, das exigências que nós temos no trabalho, né? Principalmente quem trabalha com essa parte toda tecnológica ou mesmo em qualquer área, né? Hoje realmente está todo mundo cansado. Então, assim, às vezes, o fato desse pai se encontrar nessa situação, ele dificulta essa relação, né? Então, é isso que o professor vai ter que ter muita psicologia, né, emocional, para ele saber lidar com isso e se aproximar desse pai. Como? Através de conversas no início da aula, no final da aula,
Infelizmente, tem pais que realmente não aparecem na escola, não aparecem no trabalho lá do personal. Então, ele vai tentar ligar para esse pai, para se aproximar, explicar o que está acontecendo. Se isso se torna impossível, ele fazer um relatório, né, do que está acontecendo nessa aula, e aí sim mostrar nesse relatório quanto é importante essa conversa, essa aproximação entre eles e esse profissional. Porque ali nesse relatório ele vai expor o que a criança está apresentando. Ela está indo bem ou ela está tendo dificuldades? Se ela está tendo dificuldades, quais estão sendo essas dificuldades? E aí, assim, então, isso vai fazer integrar mais. E se no caso, está lá na academia, esse pai acompanha, ou mesmo no caso do personal, ele vai poder conversar no início dessa aula e no final, ou no final. Aí ele explica o que está sendo trabalhado, por que está sendo trabalhado, né? Quais as dificuldades, então qual o caminho que vai ser seguido ali na aula de natação, e às vezes se vai precisar a intervenção de um outro profissional. Essa criança está com problema na fala, ele vai ter que explicar então para o pai solicitar uma avaliação fonoaudiológica. Essa criança está tendo uma parte comportamental muito agressiva ou uma falta de atenção grande, vai ter que ser solicitada uma avaliação psicológica. Então, é isso que essa integração, essa conversa, né, que vai aproximar, então, e que vai valorizar mais ainda o trabalho desse profissional. Eu queria só complementar, que aí olhando do lado da gestão, né? Seja uma escola de natação, academia, ou mesmo o personal aquático, você tem que ter um olhar como gestor de que a família, você tem que criar um espaço para ela do ponto de vista de relação. E isso vai dentro da sua metodologia, dentro do seu processo de trabalho. Como é que você auxilia os seus profissionais, os seus professores ou coordenador para que você tenha esta relação com os pais? Como é que você facilita esse processo? Quais ferramentas você auxilia? Como é que você o ajuda? Então, é um trabalho integrado entre o profissional, entre todas as áreas do negócio, para que você tenha esta relação. Porque se só você jogar, o professor é o responsável, e deixar nas costas dele, não é justo. Porque tem que ter um processo para isso. Quando a gente tinha a nossa academia, isso era uma coisa que a gente prezava muito, esta relação do profissional e da escola de forma institucional. Não é simplesmente o professor A ou B, é uma questão de estratégia de negócio, inclusive, para que você tenha uma fidelização do aluno, porque ele vê que ele está sendo cuidado, não só dentro da aula, mas em todo o processo. Então, essa relação é fundamental que a gestão, o gestor, proporcione à sua equipe para que fique mais fácil esse relacionamento. Eu, agora, pegando um pouquinho do que vocês falaram, né? Um pouco do que a Sandra falou. Então, a gente tem sim que ver os marcos motores, as dificuldades, ela está com dificuldade na fala, está com dificuldade de comportamento e comunicar esses pais. Mas a gente também tem o outro lado que a gente também tem que dar os feedbacks positivos. O que essa criança está fazendo de bom? Então, o que ela atingiu de positivo? Ela teve, e não só a parte motora, ela teve uma resolução de problema, ela está se comunicando melhor, está sociabilizando melhor. E você levar isso para os pais verem que você tem um olhar além da natação, porque além da natação a gente está formando os cidadãos dentro da nossa piscina. E trazendo o que o Rafael falou lá atrás, da tecnologia, aí a gente tem que aproveitar a tecnologia. Tem momento que a tecnologia afeta de forma negativa e tem hora que ele vai afetar de forma positiva. Eu atendo muito de personal e muitas vezes eu não tenho contato com os pais. É a babá que leva, é o avô. Então eu tenho um hábito, eu sair da aula de personal e mando um áudio. E eu explico o que aconteceu naquela aula. Então o meu relatório é em forma de áudio, aproveitando a tecnologia. Existem alguns aplicativos de natação que dá para você utilizar, mandar vídeos. Então você grava aquela criança e você manda. Eu tenho também, de tempos em tempos, eu mando análise da evolução dessa criança. Eu gravo essa evolução e comento a evolução técnica, motora, cognitiva, emocional, social. Então, trazer também essa tecnologia e aproveitar. Então, acho que completando o que os dois falaram, só aí mostrando a minha experiência e a minha visão. E aí a gente vai para um outro assunto que também tem dois lados. A gente traz o pai como meio de integração nesse processo. Ele começa a participar, ele começa a entender os estímulos, os exercícios. Aí, na visão de vocês, é importante que esses pais reforcem o que foi aprendido no final de semana,
na praia, no sítio, ou quando ele for na piscina, ele só deve explorar a água, só brincando com a criança no momento de lazer? Porque a primeira coisa que o pai vai perguntar, o que eu posso fazer ali no final de semana? Eu posso pegar essa música, esse exercício que você está dando e eu dar isso no final de semana? Ou o que vocês passam para os pais ali de experiência? É melhor ele reforçar ou não? Só dar a experiência e vivência na piscina? Eu queria só complementar uma coisa que eu esqueci de falar na questão anterior também, Renato, que você pontuou muito bem, né, de colocar o lado positivo da criança, o que ela está se desenvolvendo, os vídeos, os áudios, então são tudo formas que permitem hoje essa relação com os pais. Uma coisa que muitos me perguntam e preocupam eles e o receio é de quando falar que a criança tem algum problema, né? Então, como colocar isso? A gente vai passar que ele nunca dá diagnóstico, tá? Ele sempre vai solicitar uma avaliação. Ele está encontrando uma dificuldade ali, ele está vendo algo ali, e aí, então, ele solicita uma avaliação para o profissional certo. Então, isso é importante a gente sempre deixar claro, porque muitos profissionais, às vezes, ficam assim, como colocar isso para os pais quando encontram uma dificuldade, tá? Então, fechando, né? E aí, agora, para sua colocação, eu acho que também depende um pouquinho, tá? Assim, tem criança que adora ficar nadando e quer que o pai fique estimulando ela para corrigir, para ajudar, para nadar junto, para fazer competiçãozinha, né? São crianças que curtem o nadar, continuar aquilo que ela está fazendo com o professor, né? Tanto na academia como personal. E tem criança que já não, que gosta de ficar brincando. Aquele momento para ela é um lazer que ela não quer ser direcionada. Então, eu acho que os dois momentos, o pai tem que ter essa percepção e respeitar. Se é uma criança que curte ficar nadando, direcionando, competindo ali com ele, né, com outras crianças, ok, perfeito. Mas se é uma criança que naquele momento quer brincar, eu acho que é importante deixar isso, ela explorar aquela piscina, porque ali ela vai também conseguir coisas que às vezes você está solicitando e pelo fato dela estar relaxada, ela vai estar fazendo naquele momento. Né? Então, eu acho que é importante deixá-la livre. Então, eu costumo direcionar o pai desta forma. Até porque, se ele ficar direcionando muito ali, às vezes ela não vai querer ir para a aula da natação. Né? Onde ali ela vai ter que ter regras, ali ela vai ter o direcionamento. Então, eu acho que isso depende. É o olhar de ver como aquela criança está solicitando neste momento. Posso... Eu sempre vou fazer vocês dois são técnicos, eu sou só um curioso há 30 e poucos anos, né? Mas assim, eu vou falar sempre no aspecto da gestão, né? Nós estamos vivendo a era da centralidade do cliente, né? O que é a centralidade do cliente? É que você conhece as necessidades individuais desse cliente. Então, a tecnologia veio, nos facilita conhecer... Bom, isso é um monte de coisa que eu poderia estar falando aqui, mas não é o ponto. Eu só queria pontuar o que a Sandra falou. Você tem que conhecer cada criança e cada família. Então, você está colocando ele como cliente. Então, quando ele vem te perguntar ou quando você vai falar alguma coisa, sabendo as características da criança, você vai dar as informações adequadas para aquela criança. Então, não é isso pode para todo mundo ou isso não pode para todo mundo. Isso pode para tal pessoa, isso não pode para tal pessoa. Isso pode ser feito em tal momento, isso não pode ser feito em outro momento. Então, juntando as coisas, se a gente olhar para o cliente, porque o que nós vendemos? A gente não vende mais aulas de natação, a gente não pode vender aulas de natação. A gente tem que entregar sensações que o cliente veio buscar. Seja aprender a nadar, o que a gente faz através da água que eu vou entregar para este cliente? Se é um bebê, se é um adulto. Então, eu entendendo isso, fica mais fácil todo esse processo. E na hora que tiver que conversar com a família, eu já entendo aquela criança, eu tenho uma noção mais ou menos do que é a família, eu consigo entregar um serviço próprio para ele. E isso faz a diferença total. Então, um pouco você falando, muita gente quer vender o crawl. Eu vou ensinar ele a nadar crawl. Mas, na verdade, o que o pai busca, que muitas vezes fala é segurança aquática, mas não nem é segurança aquática que o pai busca. Ele busca a tranquilidade e ele conseguir no final de semana ir na praia e ele conseguir ter essa convivência social com outras famílias,
estar com o filho tranquilo dentro da piscina ou nos arredores da piscina, né? Então ele conseguir ter essa tranquilidade, não que a criança vai ter autonomia, mas pelo menos que ele saiba do perigo e tenha essa consciência que na piscina ele não pode entrar sozinho. E já que a gente começou a falar da segurança aquática, que é um tema muito relevante e que vem sendo cada vez mais trazido para dentro da piscina, nas academias, clubes, personal, e muito bem falado tanto no congresso de vocês, tanto pela Sobrasa, vocês acreditam que na hora que a gente faz essa integração, aumenta a conscientização dos pais sobre a segurança aquática, que eles nem sabiam que era tão perigoso ou tão relevante assim no dia a dia? Bom, eu falo, aí o Rafa seguida entra com a segurança também, né? Isso me dá coceira de falar, mas a Sandra vai falar na Quer parte iniciar, prática. vai, Rafa, inicia que eu complemento, vai lá. Não, vai você. Tá Primeiras bom. damas. Sem dúvida nenhuma, né, Renata? Assim, acho que esse foi um trabalho muito forte que nós fazíamos na nossa academia e realmente tinha uma integração muito grande pelos pais por causa disso, né? Eles perceberam a importância disso para a questão da onde a criança fosse, que ela saberia se comportar. Porque, às vezes, a gente está muito preocupado com a parte de dentro, né? Mas e a parte de fora? Se a criança já sabe se comportar fora, ela já está mais segura, né? Então, ela sabe que ela não pode se jogar. Então, isso começa até por um bebê. Na hora que ele está engatinhando, a gente ensinar que ele não pode se jogar na piscina, que ele tem que esperar o adulto entrar para depois ele entrar. E isso nós fazíamos direto na academia e a conscientização geral, até o adulto, né, de como ele se comportar nos ambientes onde tivesse esses espelhos de água, tanto que piscina, rios, mar, né? Então, em primeiro lugar, essa conscientização faz com que o pai compreenda a importância do aprender a nadar também, né? E quando a gente fala aprender a nadar, não é os 4 nados, né? São as questões das habilidades aquáticas e principais também emocionais de como ele se comportar num acidente, né? Então, se ele tem um domínio corporal na água, se ele tem um domínio respiratório, um domínio emocional, até tem gente que fala assim, mas não é a mesma coisa, você está simulando um acidente na piscina, não vai ser a mesma coisa, tudo bem, só que ele já teve uma experiência, ele já vivenciou emocionalmente o quanto aquilo afeta ele, e aí, quando acontecer na realidade, ele vai mais ou menos lembrar daquilo e ter uma noção de como reagir. E isso eu posso dizer até como experiência própria. Porque como eu tive isso nas minhas aulas de natação quando era criança, quando eu vivenciei com 15 anos, perdão, com 18 anos, num acidente na praia, eu soube me posicionar melhor. E veio na memória, rapidamente, aquilo que eu vivenciei quando era criança, como experimentação. E isso me deu condições de eu agir na hora. Então, é isso que a gente fala. As experiências, elas vão ficar gravadas, né? E isso vai poder te contribuir num momento difícil. Posso ter uma pane na hora? Posso, mas entre ter vivenciado e não vivenciado, vai ser mais fácil aquilo que eu vivenciei, tá? Então, eu acho que é fundamental todo esse processo da segurança aquática. Vai, Rafa, que senão eu falo muito aí. Eu vou tentar ser breve também. Eu acho que, para o tema que está sendo colocado da família, é fundamental. Primeiro porque os pais querem que a criança aprenda a nadar, por uma questão de segurança, a maior parte deles é isso. Hoje já existe, inclusive, na nossa academia a gente já fez algumas pesquisas que mostravam que o desenvolvimento infantil também tinha um peso bastante significativo. Porém, a questão da segurança aquática, o pai ele não conhece segurança aquática. Ele conhece que tem afogamento e que se nadar resolve o problema dele. A partir do momento que ele entra numa escola ou trabalha com um profissional que tenha as noções de segurança aquática, que passe isso para ele, você está ajudando não só essa família, você está ajudando a sociedade. Porque ele passa a ser uma pessoa, essa família passa a se integrar a um conhecimento maior, mais amplo do que é a segurança aquática, que é muito mais do que saber nadar. Nadar é extremamente importante e necessário. Porém, existe uma série de outras coisas que devem ser feitas. E a criança acaba sendo, como a gente sempre diz, o vetor dessa informação. Porque o que ela aprende, ela vai replicando para a família, para os amiguinhos. Então, é fundamental
para a segurança aquática, que a gente tenha uma ligação muito forte com as famílias também. Só complementando isso que o Rafa falou, desculpa, Renato. Só complementando o que o Rafa falou, a gente ficava muito feliz quando os pais voltavam de férias e falavam assim pra gente, nossa, ele não entrou numa embarcação sem colete. Tinha embarcações com e sem coletes. Aí eles falavam assim, papai, esta não tem colete. Isso os pequenininhos, de 3 anos já verbalizando, né? Então, isso nos deixava muito felizes, porque é isso que a gente está falando. Mesmo ele não sabendo nadar, ele sabia que ele não poderia entrar num barco sem o colete. Sendo que, infelizmente, a gente ainda tem embarcações que propiciam isso, né? Ou seja, não faz o mínimo da segurança, porque você não sabe quando um acidente vai acontecer, quanto tempo ele vai ficar lá naquela situação até chegar ao socorro. Então, ou seja, é o que a gente falou, é todo um contexto geral, né? Que se essa família está informada, está por dentro de todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma ela vai valorizar mais as aulas de natação. Então, agora entrando um pouco dessa integração para o Congresso, que o Congresso também vem com essa temática dessa integração da família, até agradecendo tanto o Rafael quanto a Sandra, que estão oferecendo 2 ingressos aí, um para o Congresso Brasileiro de Natação Infantil e um para o S4, que a gente vai sortear aqui ao final. Para poder concorrer, tem que ir lá numa postagem que a gente fez original, seguir os 3 perfis, então Natação Criativa, Plataforma Educar e o inat.brasil, e marcar 3 amigos, que aí no final a gente faz o sorteio, temos umas 9, 10 pessoas aqui concorrendo. A Lê Baroli falou que o tema é perfeito, que esse negócio de integrar a família na aula e não incluir ela somente no contexto pedagógico, que a gente está parabéns pela temática. E a segurança aquática, que é a Raquel Correia, ela fala que ela tem experiência própria, né? Que ela teve uma aluna que saiu de um momento difícil, ela até falou isso no meu podcast, que ela ensinou o movimento de segurança aquática, a criança estava com a bicicleta e a piscina estava coberta, ela foi em cima do tapete, o tapete envelopou ela, ela conseguiu sair da bicicleta, sair do tapete e sair da piscina. E a mãe não viu em nenhum momento, só viu a menina molhada chegando na sala e a mãe ligava chorando para Raquel, agradecendo muito que salvou a vida da filha dela. Então ela também tem essa experiência que ela conseguiu, de uma vivência que ela teve na aula de natação, levar isso no momento real. E aí, então, pra gente... aí, Renato, só te interrompendo, desculpa, é o que eu estava falando, abordando naquela hora. Se a criança vivencia essas questões nas aulas, ela vai ter emocional nessa hora para lidar com a situação. Então, aí a importância, né, que nós fazíamos nas aulas, na academia, com acidentes de carro, uma simulação, se um carro também afundar, como é que sairia pelo vidro, né, se tivesse preso com o cinto de segurança. Então, todas essas simulações, é o que a gente está falando, é o que vai dar equilíbrio emocional para se você vivenciar a situação. Sim. E aí eu gostaria de saber como que o Congresso vem para favorecer essa reflexão com essa temática da família na natação. O que vocês vão trazer para os profissionais que vão estar presentes ali próximo dos 600, 700 profissionais assistindo do Brasil inteiro? Eu já fui em outros eventos, vem gente ali da Macapá, Piauí, Manaus. O que você vai trazer para todo esse pessoal? Então, quando nós fizemos essa temática, foi exatamente para fazer essa aproximação maior, né? Porque a gente sabe que muitos profissionais já fazem isso, mas a gente sabe ainda que falta muito. E era isso que nós queríamos, né? Aproximar mais esse profissional dessas famílias, explicando a importância disso. Então, todos os temas, os profissionais no final vão relacionar com essas famílias, né? Como que ele pode abordar aquela temática com a família. Mas tem um momento em especial, que vai ser um momento de reflexão, né? Onde o tema será abordado o comportamento dos pais, gerando crenças comportamentais nas crianças, né? Porque a gente vê hoje, infelizmente, muitas crianças tendo acessos, né, de comportamentais difíceis, e isso faz com que o profissional, às vezes, fique perdido na aula, ou tendo dificuldade de como abordar isso com o pai, porque é aquilo que a gente falou, esse pai, às vezes, não está tão participativo. Então, de que forma que esse profissional pode estar tentando abordar isso com os pais? Para isso, nós estamos trazendo, então, 2 profissionais que são especialistas nisso, né? Elas são especializadas em parentalidade, e aí é a Rita Pinto, de Portugal, e a gente tem a Adriana Bittelman,
aqui do Brasil, né? Então, assim, elas são especialistas nisso para realmente contribuir com os profissionais dicas de como a gente pode estar abordando esse assunto com eles e o que essas crenças desses pais geram nessas crianças e aí como então a gente vai atuar nesse comportamento da criança. Posso só falar uma coisa com relação ao assunto passado, que é da segurança aquática, que é a menina dos meus olhos, né? É o seguinte, eu e a Sandra, a gente decidiu, a partir desse ano, nós criamos um prêmio chamado Prêmio Vida de Segurança Aquática, que todo ano a gente vai entregar para uma pessoa, um profissional ou uma entidade ligada às escolas, né, que faça um trabalho de destaque na segurança aquática. Esse ano já está escolhido, é uma pessoa que eu não vou poder revelar, que na abertura nós vamos mostrar direitinho, falar, mas qual é o objetivo? É porque a gente tem que valorizar isso mesmo. Graças a Deus, nos últimos, a gente fez 10 anos de campanha no meio de segurança aquática, e isso evoluiu muito. Hoje tem muita gente trabalhando, o conceito está melhorando, mas tem gente fazendo trabalhos que são referência, e a gente quer mostrar isso ao longo do tempo. Então, nós vamos ter isso na abertura, quem puder compareça lá, vai estar o Davi Assef também, que vai estar com a gente, que é o nosso, o advogado mirim que a gente tem na causa, que vai estar lá com a gente, que vai fazer todo esse processo. Então, só queria deixar esse recado, porque não percam a nossa abertura, que vai ter esse destaque muito bacana. Vai ser difícil escolher. Ó. Meu voto tem o Davi, tem a Raquel Correia, tem o Gleidson Galvão, tem muita gente boa na área falando de segurança aquática. Vocês vão ter trabalho aí para escolher. Não, já está escolhido. Para esse ano já está escolhido. E hoje é a mudança do lote nas inscrições para o Congresso. E eu queria que você falasse aí um dos maiores eventos da natação, não só natação infantil, vocês falam também de gestão. Queria saber o impacto desses 12 congressos que já teve, esse é o 13º, para a natação infantil. Como vocês enxergam o impacto desse evento? A gente tem esse evento agora em abril, e o que ele impacta para o restante do ano aí? Bom, quando a gente pretendeu fazer isso lá em 2007, as pessoas, eu já contei essa história, mas eu sempre gosto de mostrar porque ela dá uma noção da evolução do processo. Eu bati, junto com a Sandra, a gente bateu na porta de muita gente para nos ajudar a organizar, porque nós não somos organizadores de eventos, né? E teve gente que riu na nossa cara, falando, vocês querem fazer um evento de natação? Vocês estão loucos. Eu falei, não, é de natação infantil. Você vai entrar, é doido de pedra mesmo, realmente. E depois a gente conseguiu a parceria do Marcos Tadeu, da Aliança Fitness, que está com a gente até hoje, que faz toda a parte, nos ajuda na parte de organização e vendas. E isso se mostrou, desde o primeiro evento, se mostrou um acerto, porque a natação, especialmente a natação infantil, ela não tinha um espaço dela, ela tinha um espaço numa das salas das convenções que à época existiam. Nada contra, mas era um curso dentro de um processo todo. Os professores de natação não eram valorizados, eles não tinham a percepção, as pessoas dentro da própria escola ou da academia ou de onde fosse não tinham a percepção do valor daquilo que era feito. Se falava muito na aulinha de natação, da escolinha de natação, que eu sei que é um termo carinhoso, mas que o hino, né, ele desvaloriza, ele é carinhoso, mas ele acaba desvalorizando quando se fala em termos profissionais. Então, o nosso objetivo, desde o primeiro congresso, foi a valorização. Então, o que a gente tem sentido ao longo desses anos foi que o congresso ajudou na valorização da profissão, ajudou na valorização da atividade, ajudou na profissionalização do mercado. E o que a gente sente que todo ano, felizmente, a gente consegue ajudar no desenvolvimento desse mercado, trazendo temas, né, porque a Sandra continua dando aula, a Sandra dá aula em faculdade, a gente tem um relacionamento muito grande no exterior, a gente vê o que está acontecendo lá, vê o que está acontecendo aqui, e tenta trazer temas que as pessoas vão aplicar no seu dia a dia. Então, acho que
grande mérito do Congresso tem sido isso. E a gente vê que, posteriormente aos temas surgirem no Congresso, surgem vários cursos, outros falando do mesmo tema, o que é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente lançou muita gente no mercado, né? Que é uma coisa que não se percebe muito, mas muitos profissionais começaram, o primeiro palco foi lá. Né? E que o que nos deixa muito envaidecidos, porque principalmente a Sandra, que tem um olhar, ela consegue captar temas e pessoas, né? Porque como é que nós formamos o nosso congresso? Ele não surge das pessoas, ele surge dos temas. E aí nós vamos buscar as pessoas para falar sobre aqueles temas. Então, por isso que não se vê muita repetição de profissional no congresso. Não porque não sejam bons, que não posso falar, às vezes alguns profissionais falam algumas vezes, mas sempre com temas diferentes. E isso está em cima dessa pesquisa constante, dioturna, que a gente faz sobre o tema, seja da natação infantil, seja da segurança aquática, ou agora da gestão, que a gente já falou há algum tempo, que a gente também vai falar esse ano. E só complementando, eu acho que também todo esse trabalho realizado, Renato, eu acho que ajudou muito na autoestima dos profissionais, né? Porque a gente foi valorizado, a gente encontrou um evento onde se falava, onde nós éramos os protagonistas, né? Ou seja, onde só tínhamos nós e principalmente 3 dias falando sobre o desenvolvimento da criança. Então, envolvia o desenvolvimento, a segurança e a parte técnica. E aí eu acho que teve essa mudança de mentalidade na natação, onde a natação não eram os 4 nados somente, mas sim visar esse bem-estar da criança, né, físico, cognitivo, motor, né, emocional, enfim, de todo o desenvolvimento dela. Então, eu acho que realmente esses 12 anos que fizemos, contribuiu muito para essa mudança de mentalidade, mas principalmente para essa autoestima do profissional da natação infantil. Eu acho que também, que nem no meu caso que ia muito, é validar o que você está fazendo, né? Você ir lá e falar, nossa, o que eu estou fazendo é isso mesmo, está de acordo, outros profissionais estão falando, então você sai com uma confiança, até na hora de conversar com os pais, na hora de conversar com o coordenador, de apresentar o seu projeto, que você fala, não, estou embasado, estou certo, ou até mesmo citar outros profissionais. Segundo fulano que eu fiz a palestra no último congresso, ele também diz isso, ele trouxe um estudo, e sem contar o network que a gente tem lá, né? Então, os grandes profissionais estão lá dentro, o network que a gente faz é magnífico. Queria agradecer a quem está chegando aí da Colômbia, e agora a gente vai para o nosso sorteio, né? Então, primeiro a gente vai sortear um do CBNI, para ver quem vai estar com a gente, quem vai dar um abraço na gente, quem vai tirar foto com a gente lá. Eu tenho 13 nomes aqui que estão concorrendo. Vocês têm alguma consideração final aí antes do sorteio? Eu só queria falar que esse ano a gente falou bastante do CBNI, mas tem o S4, né? O S4 é um evento para gestores, ou aqueles que queiram investidores que estão chegando no mercado, ou pessoas que estão querendo fazer o seu negócio, ou querendo melhorar, querendo entender como é que é esse processo, porque o gestor da atividade aquática, ele normalmente é um professor que evoluiu, criou o seu negócio, né? São negócios longevos. A gente tem a escola de natação, a média é muito maior em termos de idade do que uma academia. Lá, você tem a escola de natação chegando aos 50 anos, né, aqui no Brasil. E a média deve ser uns 12, 15 anos. Então, esse evento é para aquele profissional que ele quer pensar estrategicamente, que ele quer sentar ali e pensar que os temas foram pensados do ponto de vista estratégico. É para a gente sair um pouco daquela coisa do bombeiro do dia a dia que fica preocupado com a temperatura da água somente, né? Porque é aquilo que eu tenho que resolver, e está certo, tem que fazer isso, mas você tem que ter um tempo para pensar o negócio. No mundo como nós estamos vivendo agora, nós vamos falar muito sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre as transformações, a gente vai ter temas de sucessão, vai ter temas de tecnologia e marketing, vai ter temas, por exemplo, de vestiários. Uma coisa que está acontecendo no mundo, com toda essa questão de gênero, como é que ficam os vestiários? Né? Então, temos que discutir sobre isso do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista estratégico. Então, este é um espaço que não existe no nosso mercado. A gente já tinha feito em 2019 e agora a gente está fazendo do ponto de vista estratégico. Então, eu queria só esse recado. Quem for
tem lá ainda algumas vagas, porque a gente vai fazendo uma sala menor, né? Mas ainda deve ter umas 20 vagas que é possível ainda se inscrever e hoje mudam os preços, né? Para quem quiser aproveitar, hoje é a alteração de preços. E até agradecer, acho que é uma das poucas empresas parceiras aí com vocês, que a gente tem 10% de desconto para os membros da Natação Criativa. Então, quem é assinante aqui da Natação Criativa, quem acompanha a gente, ainda tem um cupom de 10%. E vamos para o sorteio. Tem muita gente falando que eu quero aqui, mas não leu a publicação, que para concorrer tinha que seguir os 3 perfis e tinha que marcar 3 pessoas, a Jaine, mais alguém. Temos que aprender a ler as coisas. A gente é muito... Só vai na imagem e acaba perdendo oportunidades porque não leu. Então, o Nado Livre Catanduva acabou de colocar uma publicação agora, então está concorrendo. Então, eu estava aqui acompanhando pelo celular quem estava fazendo os comentários aqui. E vamos para o sorteio aqui, ó. Então, só para confirmar os nomes, se eu não esqueci de ninguém. A Meire Monteiro, a Raquel aqui, Letícia, Thiago, Jax, tia Priscila, RTF Estúdio lá do Rio, Nadando com Compaixão, Andréa Soares, Carol, Maxilene Souza, que já ganhou com a gente, a Josi, e o Nado Livre Catanduva, que chegou agora, né, Nado Livre? Acabou de chegar e está concorrendo porque ele leu. E vamos embora. Então, o primeiro é o ingresso do 13º CBNI. Vamos lá, contagem regressiva aqui. 5, 4, 3, 2, 1. E o ganhador ou a ganhadora foi Meire Pádua Personal. Então a Meire ganhou aqui, deixa eu anotar, senão eu esqueço. Extra está lá e a gente só pede que a pessoa entre, ou ela vai mandar para você ou para a gente, mas eu preciso do nome, o telefone e o CPF, aí o e-mail, para que a gente possa fazer o credenciamento dela. Certo. E agora o S4, tão importante aí para quem é gestor, para quem quer melhorar a sua gestão, a parte administrativa, a parte de marketing, a parte de tecnologia. Vamos ver quem vai estar no S4 com a gente. 5, 4, 3, 2, 1. E o ganhador ou a ganhadora é Josi Lopes Personal. Também acabou de escrever, Josi Lopes, é uma das últimas aqui. E a Josi levou aqui. Vamos anotar aqui o nome da Josi, senão eu me perco. Então, muito obrigado para todo mundo que concorreu. Para quem não concorreu, hoje é o último dia aí do segundo lote, então aproveitem aí. Façam sua inscrição hoje. Ainda tem os 10% do cupom da Natação Criativa. Queria agradecer muito a presença da Sandra, presença do Rafael, mais uma vez nos canais aqui da Natação Criativa. É um orgulho ter vocês, que eram minhas referências na natação, então fiz muito curso, comecei muita coisa e hoje estar ao lado de vocês, para mim, é muito gratificante aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E estarei lá no congresso com vocês, mais uma vez, estarei presente ali para prestigiar e para aprender muito, que todo mundo aprende, né? A gente sempre tem lá algo para a gente aprender. Estarei presente. Então, muito obrigado. Eu deixo o convite para quem não assistiu o podcast, tanto da Sandra quanto do Rafael, está no YouTube. Acompanhe o nosso podcast também, que foi muito interessante. Para quem chegou no meio, eu vou salvar a live e também vou colocar no YouTube, também vou colocar no Spotify, para quem quiser acompanhar aí, então conseguir ter essa entrevista aí. A gente sabe que tem gente dando aula, almoçando, chega no meio, mas quem conseguiu, quem está na Colômbia, quem está em outros lugares do mundo aí, para poder também acompanhar, aqui no YouTube dá para colocar ainda a legenda em qualquer idioma. Legal. Obrigado mais uma vez, Renato. Parabéns aí pela dinâmica, né, toda, controlar a live, fazer o sorteio. Parabéns. Tá bom? Obrigado e nos vemos na próxima semana. Agradeço a quem assistiu, agradeço a quem vai ver depois. E vamos trabalhar pela natação infantil e vamos salvar vidas através da segurança aquática. Então, aguardo todo mundo. Acho que depois da pandemia a gente mostra como essa parte de interação, de convívio social, de todo mundo estar junto, é muito importante. Então, espero todo mundo lá a partir
do dia 30 de março, dia 1º de abril e dia 2 de abril, todo mundo lá no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo. Então, até a próxima e muito obrigado pela presença e obrigado pelo tempo de todos que dedicaram para a gente. Obrigado, pessoal. Legal. Abraço.